Estou feliz, irmãos, por rever vocês, por estar aqui cultuando a Deus. Hoje são 72 dias que eu fiz a cirurgia e graças a Deus estou me recuperando cada dia. Já estou fazendo caminhada e graças a Deus, Deus tem nos sustentado. E por isso que cada vez que eu reencontro os irmãos, para mim é uma alegria. E é uma alegria hoje pela primeira vez estar pregando no culto de domingo, né? Pós cirurgia, então hoje é a primeira vez que nós estamos retomando a ministração da palavra e o nosso ministério. Estamos aos poucos, a gente está pegando embalo novamente, né? Graças a Deus. E sempre agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelas orações, pelas palavras de carinho que eu tenho recebido pelo Facebook, pelo WhatsApp, de pessoas que têm passado mensagens que nos fortalecem. Eu quero trazer uma palavra de meditação. Nós temos ainda a ceia, né, daqui um pouco, mas eu quero trazer uma palavra de meditação num livro que é bem conhecido de todos nós, a história que as crianças conhecem, que a igreja conhece, que é sobre Jó, né? Mas eu não vou estar lendo textos longos, porque os irmãos conhecem a história de Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Levante a mão. Amém. A maioria. Mas eu quero pegar alguns versículos aqui e trazer uma reflexão para nós. E para isso, eu quero intitular essa palavra Olhos que nos observam. Guarde bem esse título, é muito importante. Olhos que nos observam. Irmão, nós vemos aqui no capítulo 1 do livro de Jó, nós vemos o começo de uma narrativa do autor desse livro, que nós não sabemos quem que é o autor, quem escreveu o livro de Jó. Nós não sabemos, os estudos apontam sugestões, mas não necessariamente quem realmente é o autor, né? Mas o importante é que está na Bíblia e que através dessa narrativa, que é no estilo poético, que é tido como estilo poético, né, o livro de Jó, nós podemos aprender lições maravilhosas e que podemos aplicar na nossa vida hoje e entender muitas coisas que às vezes nós não entendemos, né? Existem alguns que comentam também que Jó não existiu, foi apenas uma parábola. Outros já dizem que sim, que é uma história verídica, porque parábola não cita nome da pessoa. Mas eu quero dizer que não importa, na verdade. Eu creio que Jó existiu sim. Mas se Deus queria contar uma história através de alguém para ilustrar, conseguiu ilustrar de uma forma muito profunda. Porque a história de Jó, ela nos revela muitas coisas que estão ocultas no céu e que através da história de Jó, o Espírito Santo revelou aos homens. Então o livro de Jó começa no capítulo 1, versículo 1, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então, irmãos, eu quero trazer aqui, por que o título é Olhos que nos observam? Porque queira ou não queira, irmãos, nós observamos as pessoas. Porque nós temos olhos. E os cegos percebem. A percepção do cego é muito maior do que aqueles que têm visão. O cego escuta e ele percebe, ele capta através do ouvido, né? Agora, nós realmente, irmãos, esse primeiro ponto aqui que eu quero trazer, porque eu quero falar sobre 3 aspectos que nós somos observados. E o primeiro aspecto que nós somos observados é
é uma visão horizontal, ou seja, é um para os outros. Nós vemos as ações, nós presenciamos as atitudes, nós aprendemos uns com os outros, vendo. E nós, através do ver, do analisar a forma que nós vemos uns aos outros, cria-se uma palavra chamada reputação. O que é reputação? É aquilo que nós vemos nas pessoas. Nós criamos um histórico de reputação na nossa família, na nossa cidade, no nosso ministério, porque são como as pessoas te vê. Então, por exemplo, se nós somos honestos nos nossos negócios, nós somos uma pessoa dedicada, nós somos uma pessoa de uma palavra só, sim, sim, não, não. Nós somos uma pessoa que vivemos uma prática da nossa vida, uma prática saudável, aprovada por Deus e aprovada também, aprovada pelos homens. Porque nós, em todo tempo, nós estamos analisando as pessoas, as atitudes, como eu já disse. Nós analisamos atitudes e práticas dos políticos, nós analisamos atitudes e práticas dos nossos irmãos. Não é que você está julgando, mas a gente vê e a gente analisa. E graças a Deus que muitas, num balanço assim bem prático, nós avaliamos positivamente. Porque como que eu avalio você, irmão? A reputação de vocês comigo está em alta, porque vocês são uma bênção. Amém? A Igreja Batista Betel, os irmãos, as irmãs, no sentido genérico, todos os irmãos são uma bênção. Que jeito que eu avalio, que eu analiso, irmãos, o Ministério Louvor? O Ministério Louvor, a reputação deles é alta, porque são dedicados. Estão aqui ensaiando, fazendo melhor. Que jeito que eu avalio a pregação dos irmãos que pregam aqui? Porque aqui na Igreja Batista Betel, nós damos oportunidade para os irmãos. Cada pregador, cada pregadora, cada pessoa que dirige o culto, cada pessoa que trabalha, a reputação de vocês estão em alta comigo. E não é só comigo, com os irmãos. Porque nós analisamos as pessoas e o histórico de reputação é construído mediante boas práticas que ensinam pessoas, mas também as práticas que não são boas também ensinam pessoas negativamente. Mas aqui eu quero focar as práticas boas. E então o autor começa dizendo, então essa ótica, esse primeiro aspecto que estou falando, o autor, para escrever esse livro, ele disse: havia na terra de Uz, um homem chamado Jó. E o que ele diz aqui? Qual que era na visão do autor? E que Jó era íntegro e justo, que temia Deus e evitava fazer o mal. Então essa é o aspecto de um ser humano olhando um para o outro. Vai registrar num livro, vai falar alguma coisa de alguém. Nós vamos tecer então a reputação, que é aquilo que nós vemos. E eu pergunto, como você imagina que você tem sido visto no seio da tua família? As pessoas olham e veem você, um homem ou mulher, que tem essas qualidades, as qualidades que são qualidades básicas para um cristão. Integridade. Pessoa justa, temente a Deus. E é impossível, irmão, às vezes você não deparar com o mal na tua frente, mas se desviar dele. Então esse é um aspecto muito importante. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas viu, o importante é o que Deus pensa de mim, o que Deus vê em mim. Logicamente que é o mais importante. Nós não podemos esquecer que as pessoas, nós como pessoas, transmitimos a expressão do corpo de Cristo.
E que as pessoas estão vendo em nós as ações do corpo de Cristo aqui na terra, ou seja, nós somos membros do corpo de Cristo. E por isso, as práticas que nós desenvolvemos, elas ensinam as pessoas, elas norteiam as pessoas. Então é importante. Inclusive eu comentei aqui na quinta-feira uma reflexão com os irmãos aqui, que tem muitas pessoas, irmãos, que se baseiam em você. A Maria José está indo naquela igreja ali, eu vou também naquela igreja que a Maria José vai. Ué, a Maria José não veio hoje, eu vim aqui no culto, a Maria José não está? Eu vim aqui no culto, mas aquela irmã que canta não está aqui hoje. A Carolzinha não está aqui, só estou dando exemplo, viu? O pastor não veio. O irmão falando de tal, né? Então é o seguinte, irmão, tem pessoas que ainda no primeiro nível, porque ela não tem ainda uma maturidade espiritual para ser um seguidor de Cristo, com a Maria José ou sem a Maria José, com o pastor ou sem o pastor, elas se norteiam em atitudes humanas. Tem pessoas, irmãos, que vai para determinada comunidade porque o fulano está lá. Porque tem um amigo meu que está lá, um parente que foi para lá, eu vou lá então. Mas ele não está lá para servir a Deus e seguir o propósito que Deus tem para a vida dele, porque ele não entendeu ainda que nós estamos aonde, muitas vezes não é onde nós queremos, mas aonde Deus quer. É assim. E por isso que nós temos discernimento, nós amamos estar aonde que Deus ama que nós estejamos. Isso é maturidade. Só que a maturidade, nós vamos adquirindo. E tem muitas pessoas que estão nessa fase, que são movidos por circunstâncias, por pessoas. Porque se o pastor estiver, eu vou. Se o pastor não estiver, eu não vou. Se aquele pregador que vai pregar determinado culto, se for determinado pregador, eu vou. Se for determinado pregador, eu não vou. Você já ouviu pessoas falando isso? Porque às vezes nós não entendemos, irmãos, que é Deus falando através da pessoa. Agora, logicamente que nós podemos ter preferência para estilos. E aqui eu não estou questionando você. Tem pessoas que gostam de uma pregação mais eloquente, outra gosta de uma pregação mais calma, né? Mas o importante é que, se é a palavra de Deus, nós devemos amar de qualquer maneira e respeitar os estilos. Então a pergunta é essa, nesse primeiro aspecto: como que você imagina ser visto pela tua família, pelos teus filhos, pela igreja, por essa cidade, pelos colegas de trabalho, pelo patrão, pelos funcionários, você que tem empresa, para as pessoas que você se relaciona? Como que você imagina que elas veem em você? Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a pergunta é: como Deus nos vê? E aqui, olhando para o texto, está no versículo 8 do mesmo capítulo 1, que no diálogo de Deus com Satanás, que ele apareceu na reunião dos anjos lá, e o Senhor Deus diz assim a Satanás, versículo 8, pode conferir comigo, do capítulo 1. Aqui está relacionado como que Deus nos vê. Olha aqui o que Deus diz para Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha aqui, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aqui é um diálogo de Deus com Satanás, lá na esfera espiritual. E certamente essa conversa foi antes de tudo acontecer com Jó. Essa conversa aconteceu lá na esfera espiritual. Eu pergunto a você agora: como que
que você imagina que Deus te vê, que os olhos de Deus te assistem. Porque integridade, irmãos, é algo que as pessoas, na visão humana, muitas vezes nós percebemos a integridade, mas não de forma plena. Porque os nossos olhos não alcançam você em lugares ocultos. Por exemplo, muitas vezes, à noite, nós temos dificuldade de ver. Tem um ditado que diz que à noite, todos os gatos são pardos, mas nem todos são lebre. Né? Então, à noite, nós temos dificuldade para definir, né? Por exemplo, quando uma pessoa está no interior da sua casa, ou numa caverna, em qualquer lugar, onde o alcance dos nossos olhos não vai, nós não conseguimos avaliar, porque nós não sabemos. Então, a integridade é aquilo que nós praticamos quando ninguém está vendo. O ser humano nenhum está vendo. Muitas vezes o nosso cônjuge não está vendo, o nosso filho não está vendo, mas Deus está vendo. E a integridade, então, está relacionado a isso. É diferente um pouco da reputação. Porque aquilo que acontece conosco, irmãos, lá no interior do nosso coração, isso se torna palavras e depois práticas. E eu pergunto para você, como que você imagina que Deus te vê quando você está sozinho? Tem pessoas, irmãos, que ele cuida apenas da reputação, mas não cuida da integridade. Por exemplo, vive uma vida de representação. Tem pessoas assim, eu já vivi assim. Eu quero aparentar que eu sou um bom esposo, um esposo maravilhoso para a pastora Cleusa, que eu sou um pai amoroso para os meus filhos, diante de vocês. Um exemplo, né? Mas diante de Deus, é nota 0. A forma que nós tratamos nosso cônjuge, e que as pessoas não veem, mas Deus está vendo. Você, irmã, a forma que você trata os teus da tua casa, o teu esposo, os teus filhos, para aqueles que são solteiros, os teus pais, tudo isso, nós não podemos acompanhar e ver como que você trata teus pais, mas Deus está vendo. E como que você se avalia? Deus está olhando e o Senhor está se agradando de mim com as minhas atitudes. Porque Deus está vendo. Não tem como Ele não ver. Porque Deus é onipresente. E por isso que eu sempre no aconselhamento, eu tenho essa convicção comigo. Eu não vou praticar um erro de medo que os irmãos me fraguem. Ah não, que vai em Porã, eu não posso pisar fora aqui, porque aqui os irmãos me veem, aqui as pessoas me conhecem. Não, aonde eu estiver, eu posso estar no Japão, aonde eu estiver, eu devo zelar da minha integridade, porque Deus está vendo. E se Deus está vendo como Ele está, Ele é o justo juiz. E Ele está julgando, e o seu julgamento é justo. O seu julgamento, Deus, quando Ele fala, está falado. Por isso que todo o mal que nós sabemos que Jó passou, e todos os momentos que Jó se derramou em oração e fez perguntas para Deus, porque ele ficou sem entender muitas coisas. Foi acusado pelos 3 amigos, né? Foram 4. Que depois surgiu mais um, que era o mais jovem, que ficou quieto, mas no final também ele traz um confronto para Jó. E Jó, além da perda, além das perdas financeiras, das perdas familiares, a doença, e os seus amigos, né, o acusaram. Porque, irmãos, nós somos especialistas para acusar um ao outro. E nessa hora que é importante como que Deus nos vê. Porque Jó, ele tinha convicção de como que Deus via ele.
Ele sabia que ele tinha feito boas práticas, ele se esforçou de todas as maneiras. Então ele tinha convicção do que estava acontecendo com ele, era uma coisa inexplicável, mas que ele continuou servindo a Deus. O terceiro aspecto para nós encerrar é como Satanás nos vê. Como que as trevas nos vê? Porque olhos nos observam. As trevas, Satanás, ele não é onipresente, mas a Bíblia diz, né, nesse diálogo aqui, que o Senhor pergunta para ele: onde é que você veio? Eu estava rodeando a terra, eu estava observando. Satanás, ele não é onipresente, mas ele tem facilidade de se transportar daqui para outro lugar. Só que se ele estiver, por exemplo, se Satanás estiver na região aqui de Ivaiporã, ele não pode estar na região de Telemaco Borba, porque ele não é onipresente. Essa é a diferença. Mas ele pode se transportar daqui para outro lugar com facilidade. E ele observa tudo. Isso mostra, irmãos, que ele observa nós. E qual que é a observação na ótica de Satanás? Ele observa para encontrar em nós uma brecha para agir. E aqui nós aprendemos no livro de Jó que Satanás também tem um limite para agir, porque Deus é soberano. Quando Deus diz para Jó: você pode tocar nas riquezas de Jó, na família, você não pode tocar na vida dele. Tem um limite. Há limite, irmãos. E por isso que nós aprendemos, através dessa história de Jó, nós aprendemos lições que são importantíssimas para a nossa vida. Porque às vezes as pessoas vivem, irmãos, assim, muitas vezes vivemos como quem sem zelo nenhum tem época da nossa vida. Para nós tanto faz como tanto fez. Nós achamos assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas. Porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Irmãos, olha aqui, nós vamos ter que prestar contas. E é tão importante, irmãos, que o momento de fraqueza é válido, sim, as pessoas estarem de olho em nós. É bom a gente estar, porque às vezes a gente deixa de falar uma bobagem, de praticar alguma coisa que denigre, porque nós respeitamos as pessoas. Às vezes eu sou chamado em situações, irmãos, até na família, que me chamam e dizem assim: pastor, viu, fulano, vem aqui porque é o seguinte, viu, ele escuta. Pastora, vem aqui porque ela escuta. Então é importante, irmãos, a gente entender o nosso papel. Muitas vezes nós esperamos que anjos desçam batendo as asas e venham, trazer alguma coisa para nós, mas os anjos que Deus tem colocado ao nosso redor é os irmãos. E às vezes a gente evita, irmãos, como eu já disse, de uma discussão, porque nós temos que cuidar da nossa reputação. Mas depois que nós refrescamos a nossa cabeça, a nossa mente, nós dizemos: puxa vida, ainda bem que eu não fiz aquilo. Porque além de eu me envergonhar na frente do irmão, da irmã, Deus estava vendo. E o inferno também estava vendo. E o inferno dá peso. E Satanás fica observando. E Deus sabe que Satanás faz isso, porque ele fala. Ele não ia falar para Satanás, dizer assim: reparou o meu servo Jó? E esse reparou, irmãos, pode ser que Deus está dizendo agora: não, com certeza, você reparou, Satanás, a minha igreja? Você reparou a minha igreja em Ivaiporã? Você reparou a igreja Batista Betel de Ivaiporã? Você reparou aquele jovem da igreja? Você reparou aquele ministério louvor? Você reparou aquele pastor? Você reparou aquele meu servo, aquela minha serva?
Nesse momento pode estar acontecendo um diálogo lá no mundo espiritual, irmãos, sobre nós, sobre você, sobre eu. Satanás está procurando. Tem muitas situações, irmãos, que nós culpamos, nós dizemos assim, foi coisa do Satanás. Mas às vezes o Satanás não tem nada a ver, foi nós que demos uma brecha. Porque deu brecha, ele age, ele dá peso. Se a pessoa falar assim, eu vou me suicidar, ele dá peso. Isso mesmo, se suicide. A gente vai se livrar desse sofrimento aqui. E facilita ainda, viu? Pega aquele revólver ali, ou então pega uma corda, essa cordinha mesmo de varal. Quantas pessoas têm sido mortas, irmãos, porque ele dá uma brecha e daí, né, Satanás dá linha na pipa. Por isso, irmãos, que nós temos também que tomar cuidado para não ser boca de Satanás aqui na terra. Já viu aquelas pessoas que são desanimadores? Quando uma pessoa está tudo cheia de sonho e vai compartilhar com você, você pega e joga um balde de água fria. Nós podemos ser boca de Satanás. Sentimento de Satanás, de inveja. Nós podemos frustrar os sonhos das pessoas através de palavras negativas. Nós podemos desanimar nosso filho, podemos desanimar nossa esposa, os esposos, os irmãos. Porque Satanás, ele não quer o bem de ninguém. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E agora, eu quero encerrar trazendo 3 teses que Satanás aponta para Deus nesse diálogo. 3 teses sobre nós, seres humanos, baseado na história de Jó. A primeira tese: quando o homem ou o ser humano perde a riqueza, ele se afasta de Deus. Quando Satanás conversou com Deus, ele argumentou a Deus e disse assim, Jó te serve, porque ele é rodeado da tua proteção. Pode ver o texto. Ele é rodeado. Fizeste um cerco em volta dele, dos seus bens e da sua família. Olha que coisa, irmãos. Então, ele serve o Senhor por causa disso. Então, na tese de Satanás, nós servimos a Deus porque nós queremos algo em troca. Porque Deus me abençoou com esse carro aqui, então eu sirvo a Deus. Porque Deus me deu essa casa, eu sirvo a Deus. Porque o sonho que eu tinha, meu projeto que eu tinha, Deus me deu, então eu sirvo a Deus. Mas se aquele projeto for frustrado, eu abandono Deus. Essa é a tese de Satanás. E tem muitas pessoas, irmãos, que fazem isso. Tem muitas pessoas que elas são temporais. Elas agem de acordo com as circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, eu estou alegre, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Mas se as coisas não deram da forma que ela planejou, que nós planejamos, porque às vezes não é a vontade de Deus. E quando Deus toma uma atitude, irmãos, nós não devemos questionar, porque Deus conhece todas as coisas e Ele não erra. Nós devemos continuar servindo a Deus. Eu pergunto para você, em tempo de adversidade, irmão, você continua servindo a Deus com alegria? Com alegria, irmãos, não quer dizer que você tem momento de celebração, tem momento de choro, tem momento de luto, né? Nós passamos por essas fases aqui. No mundo tereis aflições. Nós passamos aflições e olha como é difícil, irmãos. Como é difícil. As perdas, as lágrimas que nós derramamos, né? Não é fácil e a gente compreende. Mas o que alavanca o desejo de você servir a Cristo? Se for só as circunstâncias, irmãos, nós estamos vendo aí o resultado de pessoas que só viviam nas circunstâncias. Aconteceu a pandemia, houve um afastamento por causa
da quarentena, do distanciamento. Só que tem pessoa que se acostumou no distanciamento e quer distância agora. Eu te amo, mas não quero estar junto. Contradição, né? Mas graças a Deus, irmão, que vocês estão aqui. Servirmos a Deus com choro, com lágrima, mas servimos a Deus. Então essa é a primeira tese. Perdeu a riqueza, se afasta de Deus. A segunda tese. Aconteceu um problema na família. Eu não estou citando os versículos aqui porque nós queremos andar rápido. Mas tudo isso está no texto. A segunda tese de Satanás. Se mexer na família dele, se acontecer algo com um membro da sua família, ele vai te amaldiçoar e se afastar da tua presença. Foi a tese que Satanás lançou, instigou em Deus. E Deus falou, então, vamos testar Jó. Sabemos que ele perdeu seus filhos, morreram tudo. Primeiro foi as riquezas, né? Foram destruídos, da noite para o dia. Jó, que era o homem mais rico do Oriente, ficou pobre, sem nada. E a segunda tese, então, é a perda. Irmãos, eu perdi meu irmão, depois a minha mãe, já com idade, mas mãe é mãe, né? Perdemos irmãos aqui da igreja, que vocês sabem, né? Foi doloroso, tem sido doloroso, tem sido doloroso. Perdemos amigos, mas irmãos, temos que continuar servindo a Deus. Porque aqueles que já partiram servindo a Deus, eles foram descansar no Senhor. Mas de nós ainda, nós não sabemos quanto tempo temos aqui nessa terra. Queremos viver bastante, mas abençoado. E queremos, irmãos, viver protegidos pela presença de Deus. E eu digo para você, eu afirmo para você, que a presença de Deus é na tua casa. Não é porque aconteceu algo triste. O que aconteceu, a gente não vai esquecer. Mas a gente não pode deixar interferir na nossa fé, na caminhada com Cristo. Porque nós ainda temos algo para fazer para Ele. Esses dias eu assisti uma mensagem do pastor Cláudio Duarte. E ele, naquele dia que ele foi pregar essa mensagem, ele disse que há 2 dias o pai dele havia falecido. E ele falou assim, eu decidi me posicionar e continuar. Daí ele começou a falar ali sobre pessoas que têm as opções, né? Tem pessoas que se apegam com a perda e ali ele fica deprimido, ele fica de cama e acaba morrendo também. Ou a vida dele para, ele para de produzir e muitos se revoltam até mesmo contra Deus. Isso acontece, infelizmente, né? Mas depende da estrutura de cada um. Mas o conselho e o ensinamento que nós recebemos é que nós devemos continuar perseverantes, mesmo como aconteceu com Jó. E a terceira, irmãos, e última tese de Satanás é que uma pessoa perdeu sua saúde, ficou doente, se afasta de Deus. Porque a última provação de Jó foi a doença. Satanás disse assim, olha, se ele ficar doente, o que o homem dará pela sua vida? E se ele ficar doente, ele vai amaldiçoar e vai se afastar da tua presença, falou para Deus. E Deus falou assim, então, vamos testar Jó. E nós sabemos que isso aconteceu. Eu encerro, irmãos, esta mensagem perguntando para você, para a tua reflexão, como que você lida com as adversidades na tua vida, relacionado com a tua fé em Deus. Se nós vivemos baseado na circunstância, irmãos, nós estamos muito longe de estar dentro dos padrões de Deus. Porque aqui nessa vida nós passamos, irmãos, igual às outras pessoas. A diferença é que nós somos justificados diante de Deus. Qual a diferença de um cristão para um não cristão? O cristão é justificado por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. Nós vemos que Jó, ele
De forma antecipada, ele oferecia sacrifício em nome dos seus filhos, e ele se cuidava, até mesmo, ele fazia alguma coisa assim, já prevendo, esse sacrifício aqui, se meus filhos vier pecar amanhã, já o sacrifício já está oferecido a Deus. Mas, irmãos, o nosso sacrifício hoje qual é? Nosso sacrifício é ter o coração convertido a Cristo. Sabe qual que é o sacrifício hoje? É você abrir mão do teu querer, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Mas sacrifício é muito pesado. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Se estamos doentes, mas nós somos justificados. A doença está aí na terra. Tanto fica doente, crente, não crente, justificado, não justificado. Mas você deve se alegrar, meu irmão, minha irmã, porque as coisas que acontecem aqui conosco, elas são passageiras. São passageiras. Tudo vai passar. Até mesmo o dia triste vai passar. As lutas que você tem passado, vai passar. O importante é você estar firmado em Cristo e saber que Satanás não pode te acusar, porque você foi justificado na cruz do Calvário. A diferença do tempo de Jó para o tempo presente é que hoje, por intermédio de Jesus Cristo, como já disse, nós somos justificados. Se Satanás for reivindicar diante de Deus, Deus vai dizer para ele assim: arreda-te, Satanás, porque ele foi justificado pelo meu Filho Jesus Cristo. Se alguém for te acusar, meu irmão, você se arrependeu, eu estou arrependido, peço perdão, você é justificado diante de Deus. Não importa os deslizes que você teve durante a semana, nós vamos participar da ceia. Mas o importante é que diante de Deus, irmãos, basta o reconhecer em oração, dizer: Senhor, eu reconheço que errei, mas eu peço perdão. Você é justificado diante de Deus. Tem muitas pessoas preocupadas: e se eu morrer hoje? Ah, meu Deus, será que eu vou descansar no Senhor? Ou será que eu corro risco? E tem medo, irmão, sente esse peso. Eu afirmo para você, irmão, se você crê em Jesus Cristo, confessou com teus lábios, e você tem uma vida em Deus, e se esforça todos os dias para viver na presença de Deus, você se arrepende das tuas falhas, dos teus erros por deslize. Se você e eu morrer hoje, nós vamos descansar no Senhor, porque nós somos justificados, e uma vez justificado, irmãos, é para sempre justificado, no sentido de que o sacrifício de Cristo foi um só sacrifício, mas que vale para o ontem, hoje e eternamente, até a sua volta. Como que você se vê, irmãos, para encerrar, como que você se vê em Cristo nesta noite? Você se sente uma pessoa que está caminhando a passos largos para descansar em Deus? Se ele voltar, se ele voltar a vir para o arrebatamento, você vai ser puxado assim como um imã, que Jesus virá nas nuvens e você será sugado como um imã, puxa assim, ó, e vai para Deus. E se você partir para a eternidade, você vai descansar em Deus. E enquanto você estiver aqui nesta terra, terá uma cerca em volta de você, uma proteção em volta de você e da tua família, colocada por Deus, pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, seja feliz. Jesus te ama e morreu na cruz por você. Participe da ceia com toda alegria. Desfrute da bênção com os irmãos. Sirva a Deus com os teus dons e talentos. Tem lutas? Tem. Vença a luta. Mas não deixe os teus dons e talentos de lado. Invista o teu melhor em Deus, porque você foi justificado na cruz do Calvário. E por isso foi decretado a tua alegria. Foi decretado a presença de Deus, o Espírito Santo que habita em você.